A opinião dos outros virou uma coleira invisível. Você acorda achando que está livre, mas cada decisão do seu dia passa por um filtro silencioso. O que eles vão pensar? Você não está cansado apenas de trabalhar, estudar ou cumprir responsabilidades. Você está exausto de se moldar para caber em lugares onde nunca deveria ter feito tanta força para entrar. Toda vez que você diz sim, querendo dizer não, uma parte da sua identidade vai sendo enterrada em silêncio. O medo de ser rejeitado faz você antecipar o julgamento alheio antes mesmo dele existir. Aos poucos, você se torna carcereiro e prisioneiro da própria mente, vigiando cada passo para não desapontar ninguém. Mas a verdade que você evita encarar é esta. Tentando salvar a imagem que os outros têm de você, você acabou se afastando de quem realmente é. E esse jogo foi programado para fazer você perder desde o início. Basta observar os seus passos nas últimas 24 horas. Você suaviza o tom de voz para não parecer agressivo. Você digita uma mensagem curta, apaga 3 vezes, reescreve para parecer mais simpático e depois de enviar, checa o celular a cada 2 minutos esperando uma validação que nunca preenche o vazio. Sem perceber, você se transformou em um camaleão emocional. Se o ambiente está tenso, você assume a culpa pelo silêncio dos outros. Se alguém muda o tratamento com você, sua mente cria imediatamente um tribunal interno onde você é o único culpado. Esse comportamento repetitivo não é bondade. É um mecanismo de sobrevivência antigo que ficou ligado no volume máximo. Você continua buscando o aplauso da mesma forma que uma criança busca o olhar dos pais, sem perceber que o público que você tenta impressionar está ocupado demais lidando com os próprios fantasmas. E o preço dessa adaptação constante é cobrado em parcelas diárias de ansiedade. Quando você prioriza o conforto dos outros o tempo inteiro, você financia a paz deles com a falência da sua própria saúde mental. Repare no peso dos seus ombros ao final do dia. Essa tensão física não surgiu do nada. Ela é o acúmulo de todas as palavras que você engoliu para não criar atrito. Você acreditou que ser bonzinho te daria proteção, mas muitas vezes isso só te deu invisibilidade. As pessoas não passam a te respeitar mais porque você aceita tudo. Elas simplesmente se acostumam a usar a sua passividade como um tapete confortável. Enquanto você gasta sua energia vital tentando adivinhar as necessidades do mundo, seus próprios planos continuam pegando poeira em uma gaveta mental. No fundo, você está trocando o seu futuro de longo prazo pelo alívio imediato de não ser criticado hoje. Mas existe uma explicação para esse ciclo. Por trás desse vício em validação, existe um mecanismo primitivo funcionando dentro da sua mente. Para o cérebro antigo, ser excluído do grupo significava perigo real. Por isso, uma crítica, um olhar torto ou uma resposta fria podem disparar no seu sistema nervoso o mesmo alarme que uma ameaça física dispararia. Sua mente confunde desaprovação social com perigo de vida. O hiperfoco no que os outros pensam é o seu cérebro tentando mapear o terreno para evitar abandono, conflito ou rejeição. Toda vez que você sente aquele frio no estômago depois de impor um limite, talvez não seja remorso verdadeiro. Talvez seja apenas o eco de uma programação antiga, dizendo que você precisa ser útil para ter o direito de existir. Você foi condicionado a acreditar que seu valor está no que você entrega, no que você suporta, no que você resolve, e não simplesmente no que você é. É aqui que o espelho fica desconfortável. Muitas vezes, você não tenta agradar a todos por pura generosidade. Você faz isso por medo. É mais fácil carregar o peso do mundo nas costas do que enfrentar o peso de ser rejeitado. É mais fácil ser indispensável do que correr o risco de descobrir quem fica quando você para de servir. Você usa a prestatividade como escudo para não ter que encarar a solidão, o silêncio ou a possibilidade de alguém não gostar de você. Você se orgulha de ser a pessoa que resolve tudo para todos, mas talvez esse orgulho também esconda um medo profundo. O medo de que, se você parar de ser útil, ninguém faça questão da sua presença. E assim, nasce um ciclo cruel. Você se anula para ser amado, mas o amor que recebe
é direcionado ao personagem que você criou, não à pessoa que você realmente é. Só que esse ciclo pode ser quebrado quando você muda a perspectiva do tabuleiro. A desaprovação dos outros não define quem você é. Muitas vezes, ela revela apenas os limites, as expectativas e as projeções deles. Quando alguém se incomoda com o seu não, essa pessoa nem sempre está brava com você. Às vezes, ela está brava porque perdeu o controle que exercia sobre as suas ações. Entenda de uma vez por todas: ser criticado é o preço inevitável que qualquer pessoa paga para ter uma identidade própria. O oposto do medo da rejeição não é ser aceito por todos. É desenvolver uma indiferença firme diante de julgamentos que não constroem o seu destino. Você não precisa da permissão de ninguém para ocupar espaço no mundo. A crítica alheia é apenas ruído de fundo na jornada de quem sabe para onde está caminhando. A partir de hoje, o comando interno precisa mudar. Você vai começar a praticar o desconforto intencional de decepcionar expectativas erradas. Quando sentir o impulso automático de se justificar demais, silencie. Quando alguém tentar colocar nos seus ombros uma responsabilidade que não é sua, devolva com firmeza, sem explicações longas, sem culpa performática, sem pedir desculpas por existir. Quem te ama pelo que você é, vai aprender a respeitar o seu limite. Quem te usava apenas pelo que você fazia talvez se afaste. Deixe que se afaste. Cada conexão falsa que se quebra com a sua nova postura abre espaço para você recuperar território dentro da própria vida. Trate a sua energia como o recurso mais escasso do seu universo. Você não nasceu para ser uma fonte infinita de validação emocional para pessoas que não movem um dedo por você. E então a transformação começa. O peso nos ombros não desaparece porque o mundo ficou mais leve. Ele desaparece porque você ficou mais forte. Os fios invisíveis que antes controlavam os seus passos começam a cair no chão como cinzas. Você para de pedir licença para ser inteiro. Para de negociar a própria verdade em troca de migalhas de aprovação. A mente ainda vai tentar sussurrar os velhos medos. Ela vai perguntar se você está sendo egoísta, frio, difícil ou ingrato. Mas agora você entende o mecanismo. E quando você entende o mecanismo, a mente ainda fala, mas ela não manda sozinha. Você recupera o comando quando percebe que a única aprovação capaz de validar a sua existência é aquela que surge quando você deita a cabeça no travesseiro, em paz com a sua própria verdade. Você não precisa mais viver preso à velha coleira invisível. Você pode andar sem pedir desculpas por cada passo. Pode dizer não, sem transformar isso em uma confissão. Pode ser respeitoso sem ser submisso. Pode ser bom sem ser usado. Pode amar pessoas sem abandonar a si mesmo. E quando a sua mente tentar te puxar de volta para o antigo padrão, lembre-se, agradar todo mundo nunca foi liberdade. Era apenas uma prisão com aparência de aceitação. Se isso fez sentido, salve para lembrar quando sua mente tentar te convencer a voltar para a velha coleira invisível.